Prezados e queridos irmãos e amigos, prezados inimigos deste canal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estamos refutando os 20 argumentos apresentados pelo jovem pastor Eleazar. É um pastor brasileiro que pastoreia uma igreja lá em Connecticut, nos Estados Unidos. Segundo ele, os 20 argumentos apresentados são irrefutáveis. No último vídeo, nós refutamos o primeiro argumento que ele chamou de irrefutável e ainda deu um checkmate precipitado. Vamos para o segundo argumento? Ele diz, abre aspas para ele, a palavra Gadal, o carneiro engrandeceu-se, verso 4. O bode engrandeceu sobremaneira, verso 8. E o chifre tornou-se muito forte, verso 9. Cria vínculo linguístico, fecha aspas. Esse aqui é o segundo argumento do porquê que o chifre pequeno não pode ser Antíoco Epifânio. Ele vai analisar a palavra Gadal. A palavra Gadal no hebraico significa engrandecimento, né? Aumento de força, de poder. Antes de tudo, meus queridos irmãos, vale ressaltar a falta de habilidade do proponente quanto à elaboração do tal argumento, segundo argumento, né? Além de frágil, mal feito e inconsistente. O domínio do português dele é horrível. O vínculo da palavra hebraica gadal não se restringe somente ao campo linguístico. Vai além, alcançando os aspectos histórico-temporal e contextual de todo o capítulo 8. Isso quer dizer que eu preciso analisar Gadal em relação aos graus de poder, engrandecimento e força de cada ente ao qual Gadal é aplicado. Portanto, a proporção do Gadal do carneiro com 2 chifres seria diferente da proporção do Gadal do bode, que possui um chifre grande, que por sua vez seria diferente da proporção do Gadal dos 4 chifres que surgiram depois que o seu chifre grande foi quebrado, que por sua vez seria diferente do Gadal do chifre pequeno. O Gadal do carneiro, que possuía 2 chifres, não era igual ao Gadal do bode, que possuía um chifre, que não era igual ao Gadal dos 4 chifres notáveis ou bem visíveis que surgiram depois que o chifre grande foi quebrado, e que, por sua vez, também não era igual ao Gadal do chifre pequeno que surgiu dentre um desses 4 chifres. Deve-se, desse modo, o pastor jovem resguardar as respectivas proporções de engrandecimento de cada poder mencionado aqui no capítulo 8. Como isso pode ser provado? De que o Gadal de cada um era proporcional? É muito simples. O Gadal do carneiro, ou seja, o engrandecimento do carneiro, não foi suficientemente engrandecido, né? A ponto de resistir ao engrandecimento Gadal do bode, que o derrotou. Não é verdade? Quanto ao chifre pequeno, apesar de ter se engrandecido sobremaneira, nos é dito que sua dinastia não possuiria a mesma força e poder do bode. Bode é representação da Grécia, sob Alexandre. Onde é que isso
está. Isso que eu acabei de afirmar agora. Se a gente pega o capítulo 8, verso 22, a gente lê. Vamos lá? Capítulo 8, verso 22 de Daniel. O fato de o chifre ter sido quebrado, chifre grande do bode, né? Levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Que povo? Greco-macedônico. Mas não com a força igual a que ele tinha. Vocês estão vendo aqui a própria Bíblia revelando que Gadal, ele é proporcional à força de cada um, ao poder de cada um. Esses 4 chifres, mesmo juntos, não possuiriam o mesmo Gadal do chifre, do bode. Vocês acham, então, que esses 4 chifres, mesmo juntos, não possuindo o mesmo Gadal do chifre do bode, vocês acham que um chifre menor ainda, um pequeno, que a Bíblia deixa claro aqui que é um chifre pequeno, que surgiu de um desses 4, vocês acham que o Gadal desse chifre pequeno seria maior do que o Gadal dos 4 chifres juntos, maior que o Gadal do chifre grande do bode que foi quebrado, maior que os 2 chifres do carneiro, o Gadal que foi derrotado pelo bode? Vocês acham que o Gadal do chifre pequeno seria maior do que todos esses? Vocês acham mesmo? Hein, ô Eleazar? Meu querido, presta atenção. E outra, tem mais um versículo. Daniel 11:4, tratando do mesmo tema aqui de Daniel 8. Mas no auge do seu poder, falando do rei Alexandre, do chifre do bode, mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo Gadal com que ele reinou. Vocês estão percebendo que há aqui uma gradação de poder, de engrandecimento e de força? Então, meus queridos irmãos, o Gadal, ou seja, o engrandecimento do chifre pequeno, aquele rei cruel que surgiria, mestre em intrigas, não poderia ser maior que o Gadal de toda a sua dinastia, bem como não poderia ser maior do que o Gadal do bode, porque o texto profético diz acerca do chifre pequeno: grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Não é isso que o verso 23 nos diz? Olha, quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. 24 agora. Grande será o seu Gadal, seu poder, mas não por sua própria força. Não por sua própria força. O chifre pequeno teria um grande poder, mas não por sua própria força. Óbvio que o seu Gadal não poderia ser igualado ao Gadal do bode ou dos 4 chifres que surgiram depois do bode, ou até mesmo dos 2 chifres do carneiro que o bode derrotou. Vocês estão entendendo? Perceberam a diferença aqui das coisas? Repito, o Gadal do carneiro, ou seja, o engrandecimento do carneiro, não foi igual ao Gadal, o engrandecimento do bode, que por sua vez não foi igual ao Gadal, a força e o poder e engrandecimento dos 4 chifres que surgiram depois do chifre do bode ter sido quebrado, que não foi igual ao poder e engrandecimento do chifre pequeno. Logo, o Gadal do chifre pequeno era proporcionalmente inferior ao Gadal dos 4 chifres juntos, inferior ao chifre do bode
e inferior ao gadal dos 2 chifres do carneiro. Vocês percebem, se vocês leem o capítulo 8, a escala de grandeza dos chifres. Aqui no capítulo 8, você vai perceber uma escala de grandeza dos chifres no capítulo 8 de Daniel. E essa escala vai do maior ao menor. Um carneiro com 2 chifres, um maior do que o outro, mas 2 chifres grandes. Em seguida, um bode com 1 chifre grande. Em seguida, 4 chifres menores do que esse chifre grande do bode. E por último, um chifre pequeno, que surge de um desses 4 que surgiram da quebra do chifre do bode. Chifre pequeno. Então, a gradação, a escala de grandeza dos chifres aqui no capítulo 8 vai do maior ao menor. Aí eu pergunto, por que o Império Romano seria... O Império Romano, um dos maiores da história, deveria ser representado pelo menor dos chifres do capítulo 8? Respondam, qual o sentido disso? Por que um dos maiores impérios da história deveria ser representado pelo menor dos chifres? Simplesmente pelo fato de ele ter engrandecido? Será que o proponente desses argumentos, esse jovem pastor, precisa amadurecer muito em termos de teologia? Se esquece de um detalhe: os graus de engrandecimento, força e poder variam de ente para ente, ô meu jovem. Será que é preciso desenhar para você entender isso? Vou repetir, os graus de engrandecimento, força e poder variam de ente para ente. Então não adianta ficar tentando pegar uma palavra no hebraico, dizer que tem vínculo linguístico e por isso não pode ser antíoco, por isso. Que argumentozinho fajuto esse? Que argumento mais fracote esse? E com isso nós refutamos mais um argumento imbecil que esse jovem pastor lá de Connecticut apresentou como sendo irrefutável. Já refutamos 2, faltam 18. Vocês vão ver na frente o grau de imbecilidade e idiotice expressado por esse jovem pastor. Eu continuo sugerindo à direção da igreja que ordene a sua volta para os bancos do seminário, porque ele envergonha, ele embaraça o moral dos teólogos adventistas. Ele envergonha a teologia adventista com os argumentos que ele apresentou aqui. Eu tenho certeza que os argumentos que ele apresentou, muitos dos argumentos que ele apresentou aqui, não fazem parte do repertório de argumentos utilizados pela própria teologia da igreja, de tão imbecis que são. Alguns ele fica dividindo, repete, né? Vocês vão ver isso. Por aqui nós vamos ficando. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Que o Espírito Santo possa ter ungido a sua mente para que você possa ter entendido um pouco mais de sua palavra. Em nome de Jesus eu rogo. Amém.